Uma vaca caminha por uma terra seca e sem vida. Ela carrega um pote na cabeça em busca de água. Ela encontra um pequeno lago, a salvação. Mas, enquanto pega a água, ela ouve algo terrível. Um filhote. Ele está se afogando. Ele luta com todas as suas forças, mas está em pânico. A vaca percebe que não pode salvá-lo sozinha. Ela larga tudo e faz uma ligação urgente. Rápido, não há tempo a perder. A ajuda está a caminho. Dois homens da equipe de resgate correm pelo deserto. Eles não vão desistir. Eles chegam na beira do lago e, sem pensar duas vezes, pulam. Eles conseguiram. O bezerro é retirado da água e está seguro nos braços dos heróis. Em terra firme, o pequeno está a salvo. A vaca observa, aliviada. Uma história incrível de coragem e ajuda. Se você também se emocionou, não esqueça de curtir e seguir para mais.